Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio Família e Empresa. E essa aula aqui, gente, é perigos e ciladas da inteligência artificial para gerar contratos de namoro. Por que eu resolvi gravar essa aula? Porque tem aluno meu usando inteligência artificial, aí várias delas, ChatGPTs e outras tantas, para gerar contratos e para gerar cláusulas de contratos. E por que eu resolvi gravar essa aqui? Porque eu quero conversar com vocês sobre esse contrato de namoro. Estou usando, gente, como referência o livro da professora Marília Pedroso Xavier, porque, além de minha amiga, é o que de melhor nós temos para trabalhar com substância essa questão da contratualização das relações familiares e da possibilidade jurídica ou não do contrato de namoro. Vocês bem sabem que na parte técnica a gente vai ter ou um contrato de namoro ou então uma união estável. E o contrato de namoro tem por objetivo afastar a união estável. Então, a união estável é a união pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. E se faz contrato de namoro com o desejo e a intencionalidade de afastar a união estável. Então, não se faz contrato de namoro para nada, se faz contrato de namoro com esse objetivo específico. Qual é o problema, gente? União estável tem duas caracterizações, tem duas naturezas jurídicas possíveis. Ou a união estável é ato-fato jurídico, e como ato-fato jurídico que é, ela independe da manifestação de vontade das pessoas, ela atua no comportamento, ou ela é ato jurídico quando as pessoas praticam eventual negócio jurídico tendente a constituir ou desconstituir algo. O professor Marcos Bernardes de Mello, que tinha se posicionado inicialmente caracterizando a união estável como ato-fato, sempre voltou atrás no posicionamento e se colocou da seguinte forma: quando as pessoas fazem o pacto, quando as pessoas fazem o registro, então, portanto, de um contrato de namoro, como exemplo, a gente não pode dizer que é um mero ato-fato, porque elas se movimentaram no sentido da constituição ou da desconstituição de algo. Então, sabedores disso, nós vamos olhar para um prompt de IA que eu fiz. Eu fiz o prompt bem aberto propositalmente, tá bem? Então, olha lá. Preciso de uma lista passo a passo com os cuidados com um contrato de namoro. Aí, o meu ChatGPT me apresentou o seguinte: claro, cuidados na elaboração do contrato de namoro. 1. Confirmar a real intenção das partes. Verificar se não existe essa convivência pública contínua e duradoura, certificar que ambos entendem que não há união estável. Por que a gente faz isso, gente? Para verificar se é namoro mesmo ou se as pessoas vivem de outra forma. Então, olhem aqui para mim. É importante que a contratualização ela seja referendada pela vida das pessoas. O objetivo aqui, ao constituir um contrato familiar, um contrato intrafamiliar, ou no caso do namoro, um contrato de namoro, é indicar uma verdade que existe. Então, as pessoas não conseguem se livrar da união estável porque fizeram um contrato de namoro. Pelo contrário, se eu não vivo desta forma, um contrato eventual de namoro acaba de ser indício de prova material de união estável. Então, para que isso não aconteça, eu preciso ter uma vida que represente aquilo que eu contratei. Então, certifique-se que os seus clientes não estão querendo dar um migué, não estão querendo dar uma de loucos por aí para tentar afastar a união estável, beleza? Beleza. Aí o meu chat foi para um segundo ponto. Aí o meu chat disse o seguinte: olha, agora você vai ter que coletar os documentos e informações. Quais são os documentos de identificação das partes, quais são os comprovantes de residência, qual é o estado civil para afastar alegações de bigamia ou invalidades aqui, qual é a data de início do namoro, se existem filhos de relacionamentos anteriores e qual é a existência de bens próprios que já são relevantes. E eu faço esse mapeamento aqui relacionado a essas informações. Aí, se quiser, monta uma lista completa de documentos. Beleza, não quero, vou prosseguir. Vou lá para o meu 3. Verificar a inexistência de elementos típicos da união estável. E aí, gente, eu quero conversar com vocês sobre isso. A coabitação permanente, ela não é
uma exigência da união estável, mas concordam que pessoas que moram juntas têm mais tendência de ter união estável do que pessoas que não moram juntas? Então, aqui, o fato de não morar juntos é importante sim, porque o fato de morar é um indício bem significativo. Depois, existe dependência financeira entre as partes? E se existe essa dependência financeira, de que modalidade é? Porque há um forte indício aí de possibilidade de união estável. Há administração conjunta no patrimônio ou não? Há um projeto de vida familiar comum? Filhos menores, maiores, enfim, estão sendo criados juntos? Se houver, esse contrato pode ser considerado ineficaz. Por quê? Porque as pessoas estão tentando esconder união estável. Então, se elas tentam esconder união estável, esse contrato é ineficaz. Ok, parece que está tudo certo. O chat acertou. Então, se você for montar um contrato de namoro, você toma providências e visa a descaracterizar estes elementos. Então, lá no seu contrato de namoro, você vai dizer que não há coabitação, que não há dependência, que não há situação de administração conjunta de patrimônio, que não há projeto de vida familiar. E se houver, saiba que a gente vai ter uma situação de provável ineficácia. Simone, por que tu resolveu trazer isso aqui? Vocês bem sabem que o que diferencia a advocacia especialista da advocacia comum, o advogado que ganha dinheiro com esse extrajudicial, o advogado que se propõe a trabalhar no preventivo, daquele advogado que está lá no litigioso, com o judiciário loucamente, é o conjunto de conhecimentos e a profundidade deles. Advogado especialista que tem certificado de conclusão da especialização ou que está em caminho de formação como especialista, é advogado que se posiciona de um jeito diferente. Então, você não pode ser tratado da mesma forma. Se você está no caminho disso e quer construir a advocacia especialista para a sua vida, eu sugiro que você agende com um dos meus especialistas a sua sessão de diagnóstico da advocacia, porque lá eu criei 7 itens a serem avaliados para que você tenha um mapa daquilo que você precisa modificar hoje mesmo para chegar no resultado que você quer. Por que eu criei isso? Porque os meus alunos estavam sem ter como diagnosticar o que eles precisavam fazer. Então, a pedido dos meus alunos, eu criei essa ferramenta. E aí eu comecei a perceber que muitos advogados podem sim desejar aplicar isso e ter o conhecimento daquilo que falta. E aí o que eu fiz? Treinei a minha equipe para poder aplicar isso aí. Se você hoje não tem R$35 mil para investir numa mentoria desse assunto e não é o seu momento para fazer isso, tá tudo bem, gente. A ideia é que você também tenha acesso ao próximo passo. E se você não conseguiu pagar os R$15 mil, que é a especialização, e está aguardando o melhor momento para fazer isso, tá tudo bem também. A ideia desse quadro aberto é para que você saiba qual é o próximo passo e saiba, por exemplo, da aula de hoje, aplicar essas teorias relacionadas ao contrato de namoro já para o próximo cliente que te procurar. Então, aqui o mais importante é separar união estável de namoro e essas cláusulas são as mais importantes. Até aqui, o meu chat foi beleza. Beleza, vamos lá. Inserir cláusulas que reforcem a natureza do namoro. Por exemplo, reconhecimento expresso, que vivem somente no relacionamento afetivo sem intuito familiar. Beleza, é namoro. Declarar que não existe união estável. Beleza, é namoro. Prever que eventual convivência esporádica não caracteriza a coabitação típica da união estável. E tem a previsão específica dos efeitos patrimoniais. Prever declaração de separação absoluta dos bens entre as partes, a ausência de mediação, alimentos ou partilha, e cada parte permanece na titularidade exclusiva dos seus bens e dos bens futuros. Aí aqui o chat mesmo já nos adverte. Olha o que ele diz. Observação. Não se pode pactuar renúncia absoluta aos alimentos em situações futuras de vulnerabilidade, porque a gente já sabe
que eu não consigo declinar de uma situação subjetiva futura. O que eu consigo declinar é ao exercício. Eu renuncio o exercício do direito aos alimentos, mas eu não renuncio o próprio direito. E aí, não incluir cláusulas que indiquem intenção de família. E o que eu tenho que deixar de fora? Estou aqui olhando o meu chat, tá? Evitar expressões como projeto de morar junto futuramente, planejamento familiar, construção de patrimônio conjunto ou compromisso de fidelidade com penalidades. E agora eu quero ver com vocês cada um desses. Vamos começar com o projeto de morar junto futuramente. Olhem aqui para mim. Quando um par tem projeto de morar junto no futuro, esse par está ultrapassando a ideia de namoro e está entrando numa situação intermediária que pode ser reconhecida como um namoro qualificado. Essa intencionalidade de morar junto no futuro, ela pode trazer o ânimos família e atrair os elementos de união estável aqui. O número 2, planejamento familiar. Namoro não é família. Namoro não é ainda situação familiar. Então, você não pode planejar aquilo que não é. Se você está fazendo um planejamento familiar e está configurando um namoro, você está dizendo situações jurídicas em sentidos diametralmente opostos. Você está afirmando que você não tem somente um namoro, mas que você tem um plano para uma família que já existe. Então, evitar. E aí ele diz, construção de patrimônio conjunto não é recomendável porque mescla de patrimônio gera no mínimo uma sociedade de fato e leva à conclusão de união estável. E o compromisso dessas penalidades gera um pouco mais do que namoro, porque essa história de, se me trair vai me pagar 2 milhões de reais, essa história assim que a gente vê em pactos de jogadores de futebol, né? Muito cuidado, porque isso não é típico do namoro, isso é típico de uma relação familiar, em que as obrigações já são mais intensas. Beleza, até aqui meu chat, tá tudo bem, vocês estão comigo? Tá tudo certo. Onde que a gente começa a ter cuidado? Formalidades e assinatura, tudo bem. Proteção dos dados sensíveis. Atualizações periódicas, eles nos mandam aqui atualizar a cada 12, 24 meses. Mudança de relacionamento vai ter que gerar novo instrumento, tipo coabitação, planejamento com filhos, aquisição de bens comuns, recomendação de registro de evidências externas de namoro, aí tem provas, prevê uma cláusula de término, que pode ocorrer por qualquer das partes, né? Recomenda-se o envio de uma comunicação formal. Aí aqui o chat já começou, na minha opinião, a loquear. Gente, quem é que termina namoro mandando uma notificação formal para alguém? Mas aí ele não parou, porque eu tive uma orientação final ao cliente, aí ele me ofereceu coisas. Aí eu pedi para ele assim, preciso de cláusulas relativas a uma eventualidade de união estável e possibilidade de declinar da sucessão, do jeito como está no PL 4 de 2025, podendo declinar da situação sucessória. E aí, gente, da situação sucessória de concorrência. Olha o que ele nos trouxe. Cláusula de contingência, eventual reconhecimento de união estável. Isso aqui, gente, eu fiz uma apresentação para vocês, mas eu quis mostrar o chat no original para vocês verem que eu não estou inventando coisas, que veio mesmo no chat, tá? E aí na apresentação vocês podem aprofundar esse assunto e verificar que tem ali situações que são bem melhores. Então, advogado especialista aprofunda-se. Lê o livro da professora Marília, além de ler o livro da professora Marília, entra em contato para receber o seu material da aula. Volta lá para o chat. Cláusula 10, da eventualidade de reconhecimento judicial. As partes reconhecem que não vivem, mas sim relacionamento de namoro sem intenção. Contudo, essa cláusula é boa. Para a hipótese de meramente eventual de qualquer autoridade judicial venha reconhecer a união estável, as partes, por fatos supervenientes ou por interpretação diversas, pactuam. Aí olha só o que o chat propôs.
o regime de separação convencional de bens, então trouxe a herança para dentro dessa relação. Não havendo direito de meação, partilha, divisão de aquestos por comunhão, e cada parte mantém a propriedade e posse exclusivas dos seus bens. E ainda, qualquer forma de contribuição ou auxílio não caracteriza a formação de patrimônio comum. Eventual coabitação temporária ou viagens, etc., não será constituída como alteração de contrato. Então, até aqui, o chat está indo ok, mas aí, olha só. Cláusula sobre renúncias e declinar de direitos sucessórios. Importante, a renúncia antecipada é proibida pelo 426, porque o PL ainda não foi alterado, o Código Civil ainda não foi alterado, é só um projeto de lei. Não sei que momento você está vendo esse vídeo, mas se a gente já tiver alteração, talvez seja diferente no seu momento. Mas é possível declinar efeitos sucessórios advindos da união estável dentro dos limites legais por meio do contrato de namoro, desde que a cláusula seja redigida não como garantia de direitos e não como renúncia. Aí olha o que ele diz: da ausência de direitos sucessórios em caso de eventual reconhecimento judicial. As partes declaram que, por se tratar de namoro, não existe entre elas qualquer expectativa de direito sucessório. Para a hipótese meramente eventual e futura de que se venha a reconhecer união estável entre as partes, convencionam que não haverá atribuição automática de direito sucessório. Cada parte é titular exclusiva do seu patrimônio, não se comunicando com o outro, e dispensam-se reciprocamente a condição de herdeiro necessário caso venha a ser reconhecida a união estável, e cientes de que essa dispensa não impede testamento futuro. Então, assim, gente, tem uma cláusula correspectiva de dispensa, e isso, em tese, é vedado pela ordem jurídica, porque eu não posso fazer testamento conjuntivo. Além disso, a adequação dessa cláusula seria a melhor proposta se ela fosse declinar da concorrência sucessória com os descendentes e não renunciar da herança antecipadamente. E ele continua: qualquer direito sucessório somente pode nascer expressamente instituído por testamento, que ele achou um jeito aqui de inventar um direito que não existe. E aí, ó, as partes reconhecem que não se configura a renúncia antecipada da herança lá do 426. Gente, essa configuração ela é nula de pleno direito. Por quê? Eu precisaria de uma interpretação no sentido da possibilidade. Então, a cláusula teria de vir com a seguinte redação: em eventual situação de interpretação possível de que a renúncia antecipada da herança ou o declinar da concorrência sucessória não configurar afronta ao 426, oriunda da jurisprudência ou da mudança dos costumes sucessórios, as partes escolhem que blá, 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 blá. Então, o chat nos oportunizou uma cláusula meio duvidosa. Só que aí ele vai nos oportunizando cláusulas mais duvidosas na sequência. E por isso que eu quis trazer para vocês. Cláusula da blindagem patrimonial total. Gente, não existe uma blindagem patrimonial total. Aliás, não existe blindagem patrimonial interna no Brasil. Desculpa, chat, não dá. Da inexistência de dependência econômica e obrigações futuras. As partes reconhecem que não há dependência econômica, nem expectativa de alimentos presentes ou futuros, eventuais auxílios no pagamento, em que uma parte fizer a outra, presumem-se mera liberalidade, não gerando obrigações alimentares ou meação de bens. Gente, venham aqui para mim. Qual é o problema do chat trazer esse tipo de informação, gente? Número 1, o cliente fica mal instruído e acha que isso é possível. E quando o cliente está mal instruído, é papel da advocacia especialista revisar essa instrução.
Número 2, os advogados que confiam cegamente no chat sem revisar os instrumentos, eles podem ter problemas graves com relação aos efeitos dos seus planos. E número 3, e agora eu quero fazer com vocês. Eu vou entrar no meu chat e vou pedir para ele fazer um contrato com esse conteúdo. E vou ver o que ele traz, porque provavelmente ele vai trazer a blindagem. Quer ver? A menos que ele esteja me ouvindo agora, né? E não vai fazer. Vamos lá juntos comigo. Vamos lá? Monte um contrato para eu usar com o meu cliente. Vamos ver o que ele faz aqui. Bora lá. Vai gerar junto com vocês, eu não tô vendo, eu não vi, eu não fiz isso antecipadamente. Deixa eu só ver se eu tenho... Tem Wi-Fi aqui, então consigo gerar. Vamos ver o que ele nos traz. No plano, ele já trouxe questões equivocadas. Então, quando a gente trabalha num contrato de namoro, numa perspectiva de disciplinar de verdade a possível contratualização das relações, a gente precisa atentar para a impossibilidade de certas cláusulas que são nulas de pleno direito. Então, a inteligência é artificial, mas não é 100% segura. Então, ele trouxe aqui, ó, natureza da relação, inexistência de união estável, regime patrimonial, eventualidade de reconhecimento, ausência de direitos sucessórios, olha só, independência econômica e alimentar, privacidade de dados, vigência, alteração, realização. Ok. Ele não botou a cláusula ali relacionada à blindagem patrimonial. Pelo menos a gente fica com uma situação. A gente não tem a blindagem ali, mas olha aqui, gente, a sugestão aconteceu. Ó, cláusula opcional. Então, se provavelmente eu pedir para colocar todos os opcionais possíveis, ele vai colocar. Coloque os opcionais possíveis em cláusulas. Não coabitação, não dependência, não benefícios. Não botou cláusula de blindagem. Yes! Muito bem! Que coisa boa que não botou. Olhem aqui para mim. A ideia dessa aula de hoje, então, foi de fornecer para vocês um checklist suficiente para que vocês possam fazer o contrato de namoro dos clientes de vocês, separando o namoro da união estável e trazendo para vocês alguns senões que a inteligência artificial está fazendo nos dias de hoje. Se você é advogado e quer multiplicar o seu faturamento, sugiro fazer parte do grupo de pessoas que já fez o seu DDA, que é o seu diagnóstico. Agora, se você é meu aluno da especialização, vai lá e dá uma olhada no bloco das relações familiares. E se você é meu mentorado e achou que esse contratinho aqui está muito simples, que você não gostou muito, sugiro que você entre no seu GPS, porque lá tem sugestões de cláusulas bem mais complexas e bem mais interessantes do que essas. Vejo vocês no próximo vídeo.